Olá pessoal, beleza? Vamos ao módulo 14, vamos falar sobre União Europeia. Vocês já estudaram bastante isso durante o 8º ou 9º ano, então hoje vamos fazer uma releitura disso aí. Só para dar uma entradinha no assunto, né? Só para falar um pouquinho sobre a Europa. Temos aqui dois parágrafos que vão dizer alguma coisinha, né? Falando que a Europa é uma península ocidental da Eurásia, daquele grande bloco geológico que é a Europa e a Ásia, que é um bloco só, né? Que se estende ali latitudinalmente, desde o mar Mediterrâneo até o Oceano Glacial Ártico, então dentro ali de uma região temperada, e de acordo com as longitudes, desde o Oceano Atlântico até você chegar aos Montes Urais, que estão na Rússia, até a região do Cáucaso, né, ali na fronteira ali próxima à Turquia. Tanto falando em Turquia, né, tanto Turquia e a Rússia são países que têm pedaços de seus territórios em dois continentes, no caso da Turquia na Europa e na Ásia, e no caso da Rússia também, né? A maior parte da Rússia está na Ásia, mas tem a parte que está na Europa, que é a capital está na Europa. Então, com cerca de 10 milhões e 180 mil quilômetros, um pouco maior do que o Brasil, o continente europeu é pequeno, né? Tem apenas 2% da superfície terrestre, aí, com mais ou menos 700 milhões de habitantes. Então, basicamente, o texto que diz em cima, e que fala da grande importância, né, não só pela sua economia, mas também, principalmente, porque foi responsável pela mudança cultural, né, grande influência populacional no mundo inteiro, né, com sistemas econômicos, sua filosofia e tudo mais. Aqui fala um pouquinho, mostra, né, os aspectos físicos, né, mostrando o Mar Báltico ao norte, a importância do Oceano Atlântico, como principalmente no que diz respeito a transporte, a comércio, mas também até a influência do clima. Não vamos esquecer que a questão da maritimidade fala muito forte aqui para essas regiões litorâneas não ser tão fria como é a região do interior do continente. Então a gente fala aqui de uma influência de fatores climáticos, né? A maritimidade e a continentalidade. Enquanto que no sul, na Europa, nós temos um calor proveniente principalmente aqui pela massa de ar quente do deserto do Saara, que influencia nessa região. Então aqui nesse texto fala um pouquinho disso, embora, né, seja de grande importância entender a história da economia, a história do continente europeu. Nós temos que falar também que no fim, né, a gente tem muito mais contribuição também que influencia no nosso dia a dia, né? Esses países apresentam um grande desenvolvimento econômico, né? Você tem uma integração fundamental com todas as partes do planeta que a Europa tem. O fim da Segunda Guerra Mundial colocou a Europa num período de bipolarização danada, né? Nós tivemos a metade da Europa de um lado capitalista, uma outra metade com um lado socialista. Então, de maneira bem clara, ali, a Europa foi quem mais esteve envolvida com essa questão da divisão do mundo numa Europa ocidental capitalista e uma Europa oriental socialista. Aqui temos, né, um quadro que mostra o índice de desenvolvimento humano desses países. Então, são índices bastante altos, né, em vista de outros países no mundo, claro, né? Então, nós não temos aqui IDH médio, nós temos, na maior parte deles, só quem ainda está no médio é quem acabou de entrar na União Europeia, que é no caso aqui embaixo nós temos a Moldávia, mas a grande parcela, a grande parte aqui já é de alto para muito alto, né? Então reflete bem essa excelente qualidade de vida que tem os moradores daquela região, né, daquele continente. Mesmo tendo algumas dessas diferenças, né, você vê que algumas iniciativas foram tomadas justamente para diminuir
essas possibilidades já desde 1940 e 1950, que era principalmente no pós-guerra, né, para evitar conflitos entre países europeus. Então, mesmo com a crise econômica que eles tiveram durante a guerra, não esqueçam que o continente europeu foi quem esses países, boa parte dos países sofreram, não só aqueles diretamente pelo horror da guerra, mas principalmente economicamente, né? Então, o medo muito grande que acontecesse de novo conflitos envolvendo países europeus fizeram com que eles se associassem em blocos econômicos, justamente para fortalecer mais essa questão e impedir, né, que um conflito econômico pudesse se tornar um conflito bélico. Não esqueçam que toda guerra ela é o final da política. Toda guerra é política. É a parte final da política. Mas se a gente for analisar até o que quando a mãe bate no filho, né, você vê que a palmada, ela é a guerra, que é a parte final da política. A mãe manda o garoto não mexer, não fazer determinada situação, e ele faz alguma coisa errada. Então, qual é o último ato? Nicolau Maquiavel já dizia, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se não é respeitado pelo amor do governante, vai ser pelo terror da guerra. Bem maquiavélico isso. Então vamos lá. Primeiras iniciativas então dessa integração, né? Fala aqui da importância, né, da integração desde aqui em cima eu estou repetindo o que eu falei. Então vamos aqui. O bloco político econômico, conhecido como União Europeia, é aquele que apresenta maior integração e complexidade atualmente. Abrange quase 30 países europeus que participam de um mercado comum extremamente interligado. Embora mantidas as singularidades culturais e políticas de cada um, a forte integração gera vínculos em praticamente todos os tipos de decisão governamental entre seus membros. Sim, né, o fato de estarem unidos numa União Europeia, existem políticas sociais, políticas econômicas que acabam afetando todos os países, já que todos eles estão submissos a essas leis, né? Apesar de mais de um atraso de século, apesar do atraso de mais de um século para a sua concretização, a previsão feita aqui por essa união, né, do que deveria ser aqui, virá um dia em que todas as nações do continente, sem perder a sua qualidade distintiva e sua gloriosa individualidade, se fundirão estreitamente numa unidade superior. É complicado, né? Essa União Europeia é meio difícil, já que você não tem uma unidade étnica, né? Você tem uma grande pluralidade, então ficaria difícil essa unidade no que diz respeito a uma unidade política, mas a integração política e econômica de fato tenta se fazer, e a gente vê que não é tão simples assim, tanto que a Inglaterra saindo, né, com o Brexit, mas foi uma tentativa, né, um grande avanço, vamos dizer assim. Então está aqui, a integração política e econômica da maior parte do continente europeu de fato evitou novos grandes conflitos. E não por acaso, as áreas de maior instabilidade política são aquelas que ainda enfrentam maior dificuldade de integração ao bloco, como o leste europeu, os Balcãs e a Turquia. Ou seja, por que existe integração? Porque ainda existe ali umas questões que envolvem democracia, né? Tem alguns estados ali ainda que ainda estão nesse processo de transição para uma democracia, coisa que a Europa Ocidental está mais forte. Vamos lá ver o início dessas iniciativas de integração. Primeira integração forte é o Benelux, que é considerado como o primeiro bloco econômico, né, formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, por isso o nome Benelux, já que o Ne vem de Netherlands, Terras Baixas, se não me engano, e compõe, que é feito para a sigla deles aí. Então, eles se juntaram, né, porque já existia uma ligação econômica muito forte entre eles, né? Acabava se complementando, porque o que faltava o outro tinha, então eles sempre tiveram essa parceria e acabaram formando esse bloco de cooperação aí, que foi uma coisa que acabou sendo uma coisa natural, né? Um resultado natural
dessa proximidade que eles já têm lá. Então, mesmo que eles sejam, né, países que têm um nível de desenvolvimento bom, eles não, quando você relaciona com os outros países da União Europeia, eles não têm grande destaque assim. Mas por que então isso é importante? Porque foram os primeiros. A mesma coisa quando você fala em Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha, dentro do contexto da Europa, são países importantes? Porque eles foram os primeiros, né, na época das grandes navegações. Mas se vocês olharem hoje, eles não têm essa mesma qualidade que tem os outros países lá, né? Não tem qualidade, que eu falo riqueza, vamos dizer assim, né? Nem a IDH é tão alto e nem a parte econômica também é tão alta como alguns outros países, mas tem importância histórica, como é o fato desse aqui, né? Então, essa importância do Benelux se relaciona muito mais à história do que realmente a importância deles dentro do bloco. Só para dizer que foi o pontapé inicial do que hoje é a União Europeia, mas se juntaram. E logo após, então nós temos todo um contexto aqui de guerra, né, de conflito. Por quê? Porque quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos os Estados Unidos já tentando pelo menos orientar a política econômica da Europa. E lógico que os países europeus não iam ficar deixando isso acontecer assim, né? Eles pegaram o dinheiro lá do plano Marshall, sim, ok, mas eles sabiam muito bem que aquilo já era uma tentativa de aumento de influência dos Estados Unidos em cima da Europa. Então, começaram a se juntar. Nós temos aqui nesse contexto da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Eles se juntaram, a França, você pega aqui a França, a Alemanha e a Itália, que formaram, né, que se juntaram, e aí junto a eles, se uniram os três primeiros do Benelux. Então, os países do Benelux, junto com França, Alemanha e Itália, eles estabelecem em 1951 a famosa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, existia esse compartilhamento, essa maior economia, né, o comércio acontecendo entre eles. O que eles queriam, de fato, né, era uma certa estabilidade, né, para que evitasse que pudesse acontecer qualquer tipo de conflito entre eles aqui. Era mais uma questão de gestão dos recursos, das indústrias, que envolvesse toda essa questão do aço e do carvão, que naquela época extremamente importante para a questão industrial também. A produção siderúrgica, então está aqui, ó, a produção siderúrgica ainda no desdobramento da segunda revolução industrial, tinha importância estratégica fundamental para a economia dos países aderentes. Schuman acreditava que essa integração criaria laços econômicos tão estreitos que isso deixaria a questão de qualquer tipo de conflito de lado. Então isso facilitaria bastante a construção econômica dos países que estivessem por meio da cooperação. Então toda vez que você tem a cooperação, né, a questão de problemas que possam acontecer é mais fácil de você resolver, já que vocês já são estados cooperados, né? Já tem toda essa questão de negociação sendo feita aí. Então essa foi o principal teor, né, que foi do Plano Schuman, que foi criado em 1950, que levou ao início, né, à origem da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço aí. Então ele contribuiu bastante com essa questão de você fazer uma gestão comum dos recursos, né? Ele criou isso, né? Vamos fazer uma gestão comum dos recursos, principalmente aí do carvão e do aço, e aí a gente consegue ter um gerenciamento melhor sobre a economia dos países e pronto, está feita a cooperação econômica. Então temos aqui a bandeirinha que foi do SECA, né, em 1951, que logicamente começou com o Benelux, aí você tem agora a SECA, e automaticamente outros países têm a tendência a aderir também a esse bloco. E aí nós temos em 1957, ou seja, apenas 6 anos depois da criação da SECA, nós já temos um outro acontecimento, que é quando no Tratado de Roma, quando acontece a assinatura do Tratado de Roma, em que você vai ter a formação da Comunidade Econômica Europeia, a CEE, ou também como é conhecido como
Mercado Comum Europeu, né? MCE ou CEE é a mesma coisa. Comunidade Econômica Europeia, Mercado Comum Europeu, é a mesma coisa. Então, a assinatura do documento, que foi o Tratado de Roma, representou o início de uma transição acordada em um prazo de 12 anos, ao fim dos quais seriam extintas qualquer barreiras alfandegárias entre os mesmos 6 países membros da SECA. Então, você tem aquele grupo que você vai criar agora não só uma questão econômica, certo? Aqui você tinha uma questão de gerenciamento econômico, mas você já tem aqui agora também uma questão maior, que seria as barreiras alfandegárias. Então deixa de ter ser apenas uma questão de plano econômico, de recursos, de gerenciamento de matéria-prima, e passa a ser também uma questão comercial. Porque quando você fala em que seja extinta qualquer barreira alfandegária, é você poder comprar um produto sem taxa de importação. Então já é um grande avanço desde o Benelux até isso aqui. Tá? Então, além disso, de estabelecer essa extinção das barreiras alfandegárias, ainda tem uma outra coisa. Vai ser criada aqui já uma política agrícola comum. Né? Essa política aqui é aquela que vai começar a criar mecanismos para proteger, por exemplo, o agricultor, né? Como, por exemplo, o estabelecimento de cotas de produção, para que ele não produza mais do que o necessário, porque se produzir mais do que é necessário, você vai ter uma queda no preço do produto, já que a oferta do produto, quando é maior que o consumo, a tendência é cair o preço. E aí esse agricultor pode ficar com problemas econômicos, já que o preço da mercadoria está baixo demais, ele queira sair da sua fazenda e ir para a cidade. Então, uma forma de segurar esses pequenos e médios proprietários nas fazendas foi criando a política agrícola comum, né, promovendo protecionismo contra produtos de outros países de fora do bloco. Isso para eles foi extremamente importante. Essa política, então, efetivou a livre circulação de produtos agrícolas entre os países integrantes, além de fixar regras tributárias internas e externa comum, passando a caracterizar o bloco europeu como uma união aduaneira. Então, união aduaneira é quando você une as tarifas externas. Então, por exemplo, né, você tem o Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela, Uruguai e Venezuela, nós temos aqui uma união aduaneira, né? Por quê? Porque tem a tarifa externa comum, a famosa TEC. Então, o mercado comum europeu passa a ser uma união aduaneira, que depois, quando virar a União Europeia, além de união aduaneira, a gente vai ter uma questão de livre circulação de pessoas, né? E depois uma união monetária. Então temos aqui as principais características da política agrícola comum, né? Ajudar agricultores a produzir alimentos em quantidade suficiente, nem mais nem menos, garantir a segurança dos alimentos, proteger os agricultores contra excessiva volatilidade dos preços. Então, esse proteger de excessiva volatilidade é o que? O preço ficar alto demais ou baixo demais. Então, o preço tem que estar dentro de um nível, nem para ele perder muito, nem para o povo perder muito também. Ajudar os agricultores a investir na modernização, apoiar as comunidades rurais, aquilo que eu falei, né, de não deixar fazer tudo para que eles não venham para a cidade para aumentar os problemas da cidade, criar e manter emprego nas indústrias alimentares. Então você tem uma ligação com as duas coisas, não só com a área rural, mas com a área urbana, e proteger, lógico, também o meio ambiente e o bem-estar dos animais. No plano de integração política, qual foi a grande mudança que o Tratado de Roma ele acaba fazendo? Ele vai criar as comissões, né? A Comissão Europeia, o poder executivo do bloco, ou seja, são eles que aplicam as decisões do Parlamento e do Conselho Europeu. O Conselho Europeu é o mais alto órgão político da União Europeia e ele realiza as reuniões entre todos os líderes executivos, ou seja, os líderes dos países, né, com cada presidente de cada uma comissão, para determinar diretrizes internas. Então eles criam as diretrizes que a comissão vai ter que executar. O parlamento também ajuda o Conselho, tal como o Conselho Europeu, ele
é o que vai criar. Então nós temos os chefes de estados aqui e nós temos o parlamento, tá? Eleito por voto universal, representa a expressão democrática dos cidadãos europeus na política do bloco. Se você tem, né, dentro de alguns países da Europa, parlamento, aqueles parlamentares, né, os ministros lá, aqui também na União Europeia, na Comissão, no mercado comum europeu, né, você vai ter também a figura do parlamento europeu, mas esse parlamento europeu é o parlamento da CEE, tá? Se você olhar, essa é a estrutura da Comunidade Econômica Europeia, do mercado comum europeu. E vai ter o tribunal, um tribunal de justiça. O que vai acontecer? O tribunal de justiça, ele julga, né? Então, se você tem aquele que vai criar as leis, que são o Conselho Europeu e o Parlamento, você vai ter aquele que vai colocar isso em prática e você vai ter aquilo que vai julgar, né? Então, de repente, qualquer coisa que haja algum problema de interpretação entre os países, alguma rusga, vamos dizer assim, entre os países que fazem parte, é o tribunal, né, que lógico ele é eleito com juízes de todos os países que fazem parte, que é o tribunal que tem o poder de julgar, de interpretar as leis que foram criadas. 10 anos mais tarde, ou seja, em 1967, foi assinado um documento unificado, que é o Tratado de Bruxelas, também conhecido como Tratado de Fusão, um novo acordo que marcou a reunião de todas essas instituições. A configuração de mais essa etapa de integração do bloco europeu promoveu nos anos seguintes o interesse de adesão por parte de mais 6 novos membros. Nós temos aqui Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, depois de Grécia, depois Espanha e Portugal. Espanha e Portugal entrou aqui depois de um upgrade que eles tiveram na economia deles, já que Espanha e Portugal, dentro desse bloco aqui, eram os países mais pobres naquela época. Então tiveram uma ajuda e aí adentraram o país, tá? Então temos aqui a famosa Europa dos 12, né, que nós tínhamos então a França, Itália, Luxemburgo, Alemanha, Holanda e Bélgica, e aí depois entra esses outros países crescendo mais ainda, que ainda isso aqui é o início, ainda vai crescer mais, né? Quando vai chegar nos anos 90, nós vamos ter uma adesão maior ainda. Mas antes ainda de ser formada a União Europeia, nós temos aqui, né, o Tratado de Schengen, criando o espaço Schengen. Assinado em 85, o Tratado de Schengen apresenta um enorme avanço para a integração do bloco europeu. Por que vai ser um avanço? Porque é o Tratado de Schengen que vai provocar essa livre circulação de pessoas. Se não fosse o Tratado de Schengen, não teria livre circulação de pessoas, tá? O acordo aboliu as fronteiras internas dos países signatários, ou seja, tem muita gente que acha que o Tratado de Schengen é aquele que permite você entrar com facilidade na Europa. Não, o Tratado de Schengen ele permite que os países que fazem parte do Tratado de Schengen, eles não tenham dificuldade nenhuma em atravessar as fronteiras, tá? E aí, a política externa em relação a outras pessoas de fora do bloco vai ser a mesma em todos eles. Então é o Tratado de Schengen que vai definir como é que vai ser, né, essa possibilidade de pessoas de fora de adentrarem países da Europa. Agora, entre eles, não tem. É abolir as fronteiras. Então está aqui, ó, o acordo aboliu as fronteiras internas dos países signatários, incluindo aqueles que não fazem parte da Comunidade Europeia. Ou seja, isso significa basicamente que instituiu a livre circulação de pessoas entre os membros aderentes. Tá? Então quem entrasse poderia fazer isso. A essa altura, a Comunidade Econômica Europeia possuía 10 países membros, dentre os quais apenas o Reino Unido e a Irlanda, por opção, não faziam parte da nova etapa de integração. Como é possível observar no mapa, a seguir, países como a Islândia, a Noruega e a Suíça, ainda que não integrem a União Europeia, atualmente faz parte do espaço de Schengen. Tá? Então, o espaço de Schengen é esse espaço aqui, ó, todos esses que estão em roxo aqui, são os atuais membros da União Europeia que fazem parte dele. Mas reparem que a Inglaterra não quis. A Inglaterra não quis participar, não faz parte.
E aqui nós temos a Suíça, né, que não faz parte da União Europeia, mas que aceitam fazer parte do espaço de Schengen. Tá? Nem a Suíça, que está aqui verdinho, nem a Noruega, nem a Islândia, mas fazem parte do espaço. E também tem aqueles que não fazem, que fazem parte da União Europeia, que não fazem parte do espaço de Schengen, que está aqui. União Europeia, e aí quando aqui definitivamente acontece? No início dos anos 90, nós temos aí um período aí pós-Guerra Fria, né? Nós temos um período aí de fim da União Soviética, e já o Tratado de Maastricht é a cidade onde foi feito o tratado, por isso leva o nome da cidade, na Holanda, e é conhecido também como Tratado da União Europeia. Então é a mesma coisa, o Tratado da União Europeia, né, que originou ela, ou o Tratado de Maastricht é a mesma coisa, e o objetivo dele era realmente aí reunir todos esses acordos que existiam num documento único, né, e aí fechou, provocando o surgimento da União Europeia, promovendo esse avanço aí de integração aí de toda a Europa, principalmente da Europa Ocidental aqui, né? Então, ele entra em vigor em 93 e como principais fundamentos nós temos a cooperação na agricultura, então nós temos fortemente aquela política agrícola ficando mais forte, então cooperação na agricultura, ambiente, saúde, educação, energia e desenvolvimento, cooperação nos assuntos de política externa e segurança comum, cooperação policial e judiciária em matéria penal, a livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços na maioria dos países membros, tornou o bloco ainda mais atrativo a determinados espectadores externos. O avanço no processo de integração trouxe 3 adesões ao bloco, transformando a Europa dos 12 na Europa dos 15, ou seja, com a entrada, né, desses 3 que estão amarelo aqui, a Finlândia, a Suécia e a Áustria passam a integrar a Europa dos 15. Já no início do século XXI, com o fim da União Soviética e da antiga Iugoslávia, né, ocorreu a entrada de mais 10 países aqui, que eram países notadamente aqui do bloco socialista, né? Mas aí é aquele negócio, né? Alguns países desses aqui, como principalmente aqueles países que vieram da fragmentação da União Soviética, entraram em profunda recessão econômica, porque esses países funcionavam bem quando estavam juntos, né? E depois da independência, alguns deles sofreram muito. Então, em 2004, a gente tem aqui, ó, olha a relação, para vocês terem ideia. Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Tcheca. Desses países aqui, né, todos esses aqui, ó, foram socialistas. Né? A Eslováquia fazia parte da República, junto com a República Tcheca, da antiga Tchecoslováquia, né, país de influência socialista. A Eslovênia fazia parte da antiga Iugoslávia. A Estônia, a Letônia e a Lituânia, esses 3 aqui faziam parte da antiga União Soviética. Então esses foram os 3 primeiros países a se tornarem independentes da União Soviética. E assim que esses 3 se tornaram independentes, né, pouco tempo depois já foram aceitos na União Europeia. Hungria, Polônia, né, foram países que sofreram influência direta do socialismo da URSS. Então a gente vê que olha a mudança drástica que aconteceu. Aqui embaixo nós temos Bulgária e Romênia, 2 países também que se tornaram socialistas, foram influência da União Soviética. Croácia não. Croácia também. Croácia fazia parte aqui da Iugoslávia. Eram socialistas, não era a área de influência da União Soviética, mas tanto a Croácia quanto a... Cadê você? Tanto a Croácia quanto a Eslovênia, né, eram regiões ali de socialismo fortíssimo, no que era antigamente a antiga Iugoslávia. Então, está aqui o mapa agora com a entrada desses países, né, dessa adesão desses países em 2004. Então foi só crescendo
E ainda, se eu não me engano, tem mais alguns ainda que entraram aí. Se eu não me engano, há a possibilidade, eu acho que já entrou até a Geórgia. Não vou ver isso ainda. É Geórgia? Acho que é. Depois vocês deem uma lida aqui no Tratado de Lisboa, que fala muito bem aqui de mudanças, né, reformulação que aconteceu aqui na política, né, da União Europeia, um tratado assinado lá, que reforça bastante aí essa questão de leis, né, dentro da União Europeia, para dar uma reforçada, né, como se fosse assim, as leis que estão tendo aqui, elas estão ultrapassadas, tem que ter algumas mudanças, como se aqui no Brasil levaria o nome de medida provisória, né, medidas para poder reformar o que já tinha feito antes. Então, foi no Tratado de Lisboa que diversas ações foram vistas ali, como também entrada de novos países, né, exclusão ou entrada, tudo isso foi tratado aqui. Deixa eu passar aqui, depois vocês leem isso aqui, tá? Zona do euro, vamos lá. A zona do euro é representada por uma união econômica e monetária, que envolve 19 dos 28 países membros da União Europeia, ainda não contabilizando a saída do Reino Unido. Então, para todos os efeitos, né, ela não faz parte. Está contando aqui que, por enquanto, ele é contado dentro de um grupo de países. O Reino Unido é contado, já que ele não saiu. Além de alguns estados não membros. Esse tipo de integração implica basicamente a coordenação política orçamentária e de gestão econômica por meio da adoção de uma moeda comum. E eu acho que foi justamente por isso que a Inglaterra não quis participar da zona do euro, né? Que ela sempre viu na questão da libra esterlina uma moeda forte. E ela achava que não deveria mudar para o euro. Eu acho que a Inglaterra vai perder muito ao sair daqui, porque é aquela história, né? Você está de fora do bloco dos amigos, então você não vai ter os mesmos benefícios que os amigos. É uma questão simples. E eles vão fazer a questão de fazer isso com a Inglaterra, com certeza, né? Para mostrar para ela que ela não deveria ter saído. Diariamente utilizado por mais de 300 milhões de europeus, o euro foi implantado para transações financeiras em 99, tendo se tornado uma moeda física apenas nos anos 2012, ou seja, tratada apenas em assuntos comerciais, mas ainda não tinha moeda física, né? A moeda, a nota. Só em 2002 que foi lançado. As vantagens dessa integração residem na facilitação do comércio entre os países aderentes e na redução da burocracia no dia a dia de cidadãos europeus. Imagina bem, você tendo que sair da Europa, você tendo que sair de Portugal e ir para a Inglaterra, e sair da Inglaterra e ir para a França, sair da França para a Alemanha, tendo que estar fazendo câmbio, né, a troca de dinheiro. E aí você, com uma moeda única, você não precisa trocar dinheiro na casa de câmbio, ou seja, você não vai deixar nada na forma de taxas parado lá na casa de câmbio. Você não vai ter perda do dinheiro, e é isso. E isso faz com que o comércio movimente mais dinheiro no dia a dia. Ao longo do processo de adoção da moeda unificada, o bloco europeu contava com 15 países membros. Dentre eles, não adotaram o euro o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Embora não desejassem unificar a moeda, Suécia e Dinamarca também não apresentavam os números exigidos em uma série de critérios econômicos para a adoção do euro, ou seja, tinha inflação, dívida pública, taxa de juros, entre outros, enquanto que o Reino Unido rejeitou a adesão por iniciativa própria. Uma coisa foi Suécia e Dinamarca ainda tinha que melhorar alguma coisa para poder entrar na zona do euro. Já a Inglaterra não entrou porque não quis, é simples. Os motivos para a não adoção do euro dizem respeito a questões como nacionalismo, né, aquela questão da libra esterlina, e a manutenção da liberdade cambial, haja visto que as moedas da Suécia e da Dinamarca são menos valorizadas do que o euro, ao passo que a libra esterlina, moeda do Reino Unido, possui valor maior. Essa diferença traria impactos à economia e ao comércio externo desses países, caso aderissem à moeda única europeia. No caso da Suécia e da Dinamarca seria excelente para eles, mas no caso da Inglaterra já seria ruim, visto que a libra esterlina
Na época, principalmente, tinha maior valor. Além dessas exceções, cabe ressaltar que alguns membros mais recentes do bloco ainda não conseguiram cumprir os requisitos para a adoção da moeda, com destaque para a Croácia, Polônia e República Tcheca. Em contrapartida, países de fora da União Europeia, como Mônaco, San Marino e Vaticano, integram a zona do euro, ou seja, não fazem parte da União Europeia, mas integram a zona do euro, visto que são regiões ali de intensa atividade turística, ou então muito dinheiro que rola naquela região, principalmente aqui no Principado aqui de Mônaco e de San Marino também, né? A gestão do euro é feita pelo Banco Central Europeu, que tem como objetivo manter a estabilidade econômica no bloco. Apesar das questões tributárias ainda serem de gestão individual de cada país, a unificação do câmbio e de algumas normas comuns de finanças públicas gera uma forte dependência entre os países da zona do euro, né? Acaba deixando completamente interligado esses setores. O contexto da crise econômica demonstra que a integração econômica, ainda que possa trazer bons frutos, também é capaz de gerar complicações e atritos. Porque de repente você tem um país que não tem problema nenhum, não foi motivador da crise, e pelo fato de você estar dentro agora de uma moeda única, essa crise vai acabar chegando em você. Atualmente o Banco Central Europeu atua com empréstimos na tentativa de assegurar a estabilidade financeira do bloco, mas em contrapartida exige garantias orçamentárias dos países endividados, o que gera insatisfação política e popular, como veremos adiante. Foi o caso, por exemplo, da Grécia, né? A Grécia entrou numa crise econômica em 2008 e aí a União Europeia mandou dinheiro para os gregos, mas exigiu deles uma série de reduções de gastos de cunho social que a população grega com certeza não gostou, né? A crise econômica europeia, a crise vem ocupando noticiários do mundo todo desde 2011, entre as causas, forte fator conjuntural relacionado ao impacto da crise financeira internacional, mas também com problemas antigos de ordem estrutural que vem se agravando no cenário europeu. Os Estados nacionais sempre foram bastante participativos na vida de seus cidadãos, ou seja, né, são países em que sempre fizeram aquele modelo de bem-estar social, né, do governo proporcionando o bem-estar das pessoas. Só que com o passar do tempo, essa nova forma de economia, né, dos neoliberais, esses recursos que chegavam para a população por parte do governo, cada dia mais chegando, cada dia menos, né, cada dia mais chegando menos recurso, perdão. E aí isso vai minando, né, essa relação do povo com o seu governo. Agindo fortemente em setores como educação, saúde e seguridade social. Apesar da popularidade desse modelo de gestão, cria-se uma máquina pública bastante cara, que demanda receitas que a Europa não é mais capaz de produzir com o mesmo vigor. Então, basicamente, para a gente entender, é como se aqui no Brasil, né, com essa política aí do Bolsa Família, isso são recursos federais, né? Recursos federais, mas não esqueça que é recurso de vocês, é recurso meu, é impostos que nós pagamos que servem para ser dado, né, dinheiro que é ofertado para a população mais carente. Então, como a gente tem uma população hoje em dia aí que está maior devido à melhoria na qualidade de vida, e essa população não está tendo tanto filho assim, os gastos sociais tendem a aumentar, ainda mais num país onde estamos vivendo um período de recessão econômica, né, que não há geração de empregos, e aí maior quantidade de pessoas pleiteando por ajuda do governo. Aí vai só virando uma bola de neve isso, né? Repara aqui que no balanço de contas públicas, né, uma grande quantidade de países aqui, ó, tudo no vermelho, né? Quem está bem aqui, ó, quem seria? Porque deve estar fora de ordem esse texto por isso aqui, né? No contexto geral, né, você vê aqui que Noruega está bem, 2013 e 2014, os 2 anos, ó, tudo negativo aqui, ó. Ela compara balanço de conta pública em percentual, claro, né?
de 2013 e 2014. É possível perceber então que poucos tiveram superávit, né? Tem que entender isso, tá meio louco isso aqui, esse gráfico aqui, né? Mas pelo que eu vejo aqui, todo mundo basicamente aqui muito mal das pernas. Pouquíssimos aqui, ó, os países, aqui tá assim, ó, a zona do euro, você teve aqui um 2013 ruim, mas 2014 já é melhor, né? Mas eu estou achando estranho só o fato dessas colunas finais estar sem dados. Eu não estou entendendo direito isso também não. Eu pensei no primeiro momento que estivesse fora de ordem aqui, podia ter corrido, mas não. O que seria esses dados se estão em branco aqui? Mesma coisa aqui, ó. No geral, não pode ser geral. O geral está tudo negativo, tudo vermelho. Deixa eu ver aqui embaixo. O gráfico compara o balanço de contas públicas em 2013 e 2014. Ok. Em países da União Europeia, na totalidade do bloco e da zona do euro, está aqui, ó. É possível perceber que foram poucos os superávites. Eu não estou vendo superávit aqui. Essa linha vermelha seria o quê? Porque está abaixo de zero. Enquanto que os grandes déficits foram frequentes. Difícil entender esse gráfico aqui, que eu também não estou conseguindo compreender não, pessoal. Isso aqui, será que é mundo? Não pode ser. União Europeia é esse. E esse aqui é o quê? União Europeia é esse. A zona do euro é esse aqui. Não é? Se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Se eu fizer isso aqui... Não. Deixa eu apagar. Fazer direito. Isso é a União Europeia. Isso é a zona do euro. É a borracha, Fábio. Isso. Mas a pergunta que eu faço é: se você tem a zona europeia, a União Europeia em negativo, como é que a zona do euro vai estar positivo aqui? Será que está contando só esses 3 países aqui que tiveram superávit? Dinamarca, Luxemburgo, Estônia? Não pode ser. Esse monte de país aqui não ia estar botando esse amarelo. Não entendi nada não, vou ser sincero a vocês. Porque quando eu olho isso aqui, ó, isso aqui refere-se a quem? A ninguém. Porque Noruega é esse aqui. Entendi não. Ah, tá. Porque aqui, ó, principais países e instituições europeias. Então, muito provavelmente, as instituições europeias estão aqui. Empresas. É o que eu vejo aqui. Então, mostra muito bem. Enquanto as instituições tiveram lucros exorbitantes, os estados nacionais não tiveram. Só deve ser isso. O déficit público europeu vem sendo agravado por questões como desemprego, desconcentração industrial e envelhecimento populacional, forçando os países a contrair empréstimos cada vez maiores para sanar suas dívidas. O endividamento e o desemprego atingiram níveis estratosféricos e nesse período em alguns países, com destaque para Portugal, Irlanda
Itália, Grécia e Espanha, né, que foram os mais afetados. Temos aqui as taxas de desemprego como se superaram bastante, principalmente na Grécia e na Espanha, né, fruto desse endividamento, desse déficit público, dessa crise generalizada que aconteceu no bloco, né? E aí, lógico, aquele grupo que está melhor está aqui embaixo, né? Esse aqui é o que tiveram menos desemprego, mas tiveram também, tá? Um percentual aqui quando você compara isso aí. PIGs, o que são os PIGs, né? Da mesma forma que nós temos o BRICS, nós temos os PIGs, que são aqueles países que aqui dentro, né, na União Europeia tiveram esse crescimento muito fraco, né? Tiveram esses problemas, e como vocês viram aqui em cima, está aqui, ó, né? Portugal, Irlanda, né? Esse acrônimo vai dizer dos PIGs, né? Então é exatamente esse aí. Professor, mas e o S? O S está onde? Da Espanha, né? PIGs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, ou seja, Espanha, que nada mais são do que aqui, ó, formado, ó, a palavra, não, é aqui em cima. O acrônimo de PIGs refere-se de maneira irônica aos países com situação econômica mais frágil. Não esqueçam que nós tivemos os BRICS, né, que criaram os BRICS para aqueles países que estavam em crescimento, que era Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Criaram também os PIGs, que era aquela sigla que lembrava, né, os pobres nas economias, porque quando você fala em pig é porco, né? Então os pigs era como se fosse uma brincadeira com a palavra porcos, fazendo com que seria os primos pobres, né, a economia suja da zona do euro, né? Então a Europa, a União Europeia ficou muito preocupada com a situação desses países, ainda mais porque são países da União Europeia, né, que teoricamente é o maior bloco econômico do mundo. Então tiveram que socorrer essas economias desses países aí. Determinados a autorizar novos empréstimos aos países devedores, apenas mediante garantias de pagamentos, os organismos de crédito vêm impondo uma série de regras para liberar mais recursos. A chamada medida de austeridade fiscal consiste no aumento de receitas, principalmente por meio de impostos, e aí aquele negócio que nós falamos, né? Esses aumentos de impostos, quem é que não vai gostar? A população. E também de contenção de despesas representados por cortes no funcionalismo público, nos investimentos sociais, isso aqui então vai no bolso da população, e também na Previdência. Ou seja, muda-se a política da Previdência, eleva-se a taxa para se aposentar para poder guardar mais dinheiro, né? Então, se você quer empréstimo, você tem que fazer essas ações que são impostas pela política econômica da União Europeia. Vamos lá. O que são troicas? Né? Tem origem russa e designam um comitê formado por 3 membros. Em termos políticos, ele representa a junção de 3 atores que se reúnem para um determinado fim. No caso da Troika Europeia, temos a ação conjunta do FMI, do Banco Central e da Comissão Europeia, né? Então, juntos, esses países aqui é que são aqueles que vão negociar, né, com os países que estão com problemas para que eles façam esse corte, né? São eles que determinam quais são as medidas de grande austeridade fiscal que vai ter que ser tomada para você poder resgatar a possibilidade, o sistema financeiro desses países aí. Então tá aqui, ó, basicamente a ação representa uma auditoria de contas internas do país que solicitou um ajuste, um socorro econômico. Então, se vocês, Grécia, Irlanda e Portugal, solicitaram ajuda, né, solicitaram empréstimo, essa troika, composta então pelo FMI, Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, são eles que vão analisar o que está acontecendo no país para que ele esteja passando por dificuldades. Aí, uma vez que seja visualizado isso, eles vão fazer um receituário econômico para aquele país ali ter que seguir a risca, né? O resultado desse cenário é preocupante,
Com a adoção de medidas impopulares, a instabilidade política e social passou a tomar conta de diversos países da Europa, motivando a ascensão de movimentos extremistas ou separatistas, sentimentos de xenofobia e violência. Reprisando sua própria história, muitos europeus vêm apoiando partidos políticos defensores de ideias desse tipo, o que representa um futuro incerto para o continente. Pode acontecer, por exemplo, de outros países começarem a querer sair da União Europeia devido a essa ingerência na política econômica. Aí a gente vai entrar numa ciranda aí, porque se a União Europeia tem essas políticas que são feitas para que todo mundo fique sob esse guarda-chuva, vai ter gente aí que não vai querer ficar, devido a essa austeridade, essa ingerência que esses países têm. Então nós temos aqui, essa aqui, foi a candidata que foi opositora do Macron na França, tanto que tem ela, que é a Jean, e Marine, ela é a Marine, que foi candidata. O Jean Le Pen, os dois aqui, pai e filho, são integrantes dessa corrente, que são extremamente radicais, principalmente depois dos atentados que aconteceram na França. Então, muita gente ali na França, muitos franceses gostam deles, e que se eles tivessem ganho, não fosse o Macron, se tivessem ganho, existem especulações que provavelmente a França também sairia da União Europeia, tal como a Inglaterra fez, mas o Macron é mais de centro, mas eles são mais radicais. Tá? Existe uma grande parcela na Europa que vem pensando nisso aí, o lance do atentado terrorista, ele botou muita lenha na fogueira no que diz respeito a essa entrada de pessoas na Europa, essa manutenção do espaço Schengen também. Isso ficou muito evidenciado aí pelo discurso deles de xenofobia em relação aos muçulmanos, que foram eles, foram muçulmanos que provocaram o atentado na Europa nos últimos anos. Dificuldade de expansão do bloco, então vamos lá, deve estar terminando aí daqui a pouquinho. No início dos anos 2000, durante o processo de adesão dos países do leste europeu, um dirigente britânico da União Europeia afirmou ao jornal The Economist que a expansão esbarraria em certos limites, exemplificando o caso da Bielorrússia ou de Belarus. É muito autoritária, a Moldávia é muito pobre, a Ucrânia é grande demais e a Rússia é muito assustadora para a União Europeia contemplar uma filiação deles no momento. Então, teoricamente, nós temos que ver aqui que ele considera algumas coisas para você julgar, para permitir a entrada no bloco. Fazer da Europa um lugar mais seguro, promovendo a democracia e liberdades fundamentais. Então, tem que ser julgada essa proposta sim, ajudar a melhorar a qualidade de vida das populações integradas por meio da cooperação em áreas como energia. Isso aqui, fica bem claro que esses são os benefícios estratégicos quando você tem que julgar a entrada. Então, será que a entrada desses países vai continuar tendo isso aqui? Fazer da Europa ser mais próspera, maior e forte. De repente, se você vai possibilitar que um país pobre entre, então você vai dificultar isso aqui. Então, alguns países podem sim, se entrar, contribuir para que isso aqui aconteça, mas hoje outros podem ser que não contribua tanto, ou seja, até pior. Por exemplo, a Turquia é complicado, mas existem regiões que tem que progredir muito, que tem pobreza muito forte, ou então a possibilidade de misturar muito essa questão religiosa, esse fundamentalismo, esse extremismo religioso também é preocupante. Atualmente, alguns países são candidatos à adesão do bloco. Montenegro está realizando reformas prévias para integrar. Sérvia, Albânia, Bósnia e Kosovo aguardam maior estabilização geopolítica para iniciar negociações, então ainda tem que estar bem estabilizado. Macedônia e Turquia são países que ainda precisam progredir democraticamente no plano das liberdades políticas e civis para serem considerados postulantes. Tem toda aquela questão ainda de governos que durante muito tempo foram ditatoriais. Nos últimos anos vem mudando bastante. Você vê que a Turquia
no que diz respeito àquele conflito da Síria, a Turquia ela manteve ali numa posição muito mais Europa Ocidental do que a Turquia, vamos dizer assim, né? Porque ela sabe muito bem que a Europa Ocidental está de olho nela. Como é que a Turquia vai se posicionar perante ao Bashar al-Assad? Será que ela vai tomar o poder dele, vai ficar do lado do poder dele, ou será que ela vai ser contra as atrocidades? Então, é tipo o Brasil, né, que fez um montão de coisa bacana para tentar entrar no Conselho de Segurança, né, recebendo refugiados, mandando missões de paz para o Haiti, para Timor-Leste. Tudo tem um porquê das coisas. A mesma coisa a Turquia, né, já que ela vê que, por mais que ainda esteja longe, né, mas ainda está ficando mais madura essa entrada dela na União Europeia, ela vai buscar fazer isso aí. Né? Se tiver que demorar 10 anos, ela vai esperar, porque que são 10 anos para um país, não é nada. Outros países de política e economia estáveis, como a Suíça, a Noruega e a Islândia, não fazem parte do bloco por compreenderem que a adesão não trará vantagens práticas relacionadas à melhoria de suas economias e seu modo de vida. Ou seja, se eles quisessem entrar, já teriam entrado há muito tempo. E eles simplesmente não quiseram, tá? Então tá aqui, ó, países que não fazem parte e são candidatos a ingresso na União Europeia, tá? Então, países que não pertencem, que estão na Europa, mas não pertencem, são esses que estão em vermelho, né? A Islândia, a Noruega, a Rússia, que é a parte europeia dela, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia, Azerbaijão, a Armênia e os Azbequistão. E temos aqui essa partezinha da Rússia que é bem junto ao litoral. E aqueles que são candidatos a entrar, então temos aqui a Sérvia, o Kosovo, Macedônia, Albânia, Montenegro, Bósnia e Hercegovina e a parte europeia da Turquia, né? No caso, o turco está aqui, ó, é um país euroasiático com população de 75 milhões que possui uma nova importância por se localizar na península da Anatólia, né? Essa parte aqui, ó, essa é a península, que é essa ponta da Ásia que avança aqui no Mar Negro, tá? E no Mar Mediterrâneo. Então essa aqui é a península da Anatólia. E que é a parte europeia, é simplesmente essa partezinha aqui, ó, só isso, tá? A porção turca situada no continente europeu, extremamente pequena quando comparada com a porção asiática. Olha só, o país desde 87 solicita a adesão à União Europeia, né, já tendo iniciado negociação formal em 2005. Só que, se depender principalmente da França, a Turquia não vai entrar nunca, né? Depender do voto deles aqui, eles não vão ter essa entrada não. As dirigências do bloco contestam aspectos relacionados à estabilidade política e aos direitos civis no país como forma de vetar sua entrada, sobretudo no que diz respeito aos direitos das mulheres e ao povo curdo, a maior das minorias étnicas presentes na Turquia, que corresponde a cerca de 18% dos habitantes do país. Então é esse desrespeito às minorias que é a desculpa dada pelas potências europeias, né? O fato de ser um país muçulmano e de etnia diferente, dado os grupos predominantes na Europa, né, também motiva o sentimento xenófobo, embora não seja utilizado como argumento formal. Então, formalmente eles não falam, mas por baixo do pano a gente vê que isso existe. As fronteiras extremamente instáveis com o Oriente Médio, principalmente com a Síria e com a Europa, né, é complicado, né? Começou, aí passa a fazer parte da União Europeia também. Então temos a União Europeia fazendo limite com outros países do Oriente Médio. É isso que eles se preocupam bastante, tá? Então, caso aconteça isso aí, fica meio complicado. Você está fazendo aqui, é como se fosse uma barreira, né? A Turquia serve de muro entre o que acontece aqui no Oriente Médio e o que acontece com a Europa. O caso suíço, né? A Suíça sempre foi neutra, né? A Suíça é outro caso, né? A Suíça é situada na Europa Central e é considerado um dos países mais ricos e com mais alto nível de vida do mundo. Não faz parte da União Europeia por opção própria e por causas peculiares. Em primeiro lugar, está a ótima relação delas entre o desenvolvimento econômico e social do país, o que leva os cidadãos a rejeitar a ideia de aderir normas econômicas comuns ao bloco europeu e não arriscar
reduzir sua qualidade de vida. Ou seja, aqui já está muito bom. Por que eu vou entrar na União Europeia se minha qualidade de vida pode diminuir? É isso que eu não quero, então deixa assim. Se está bom, deixa, não vamos misturar. E além disso, o país é considerado um paraíso fiscal. Isso significa que as regras de sigilo bancário são permissivas, facilitando a entrada de capitais externos em seus bancos em razão do baixo rigor na comprovação de procedência. Ou seja, você pode mandar dinheiro para lá que seu dinheiro está seguro. Agora, tem que ter cuidado que isso mudou um pouquinho, já falo já. Seja por irregularidades com a lei, seja por sonegação fiscal, endinheirados do mundo inteiro injetam grandes somas no banco do país. Regalia que seria perdida com adesão ao bloco e submissão às normas do Banco Central Europeu. Então vamos lá. Vamos devagar aqui. Essa parte do texto aqui está meio complicado, né? Seja por irregularidades com a lei, seja por sonegação fiscal. Já aconteceu muito isso aqui no passado. Tá? A Suíça continua sendo ainda esse paraíso fiscal que está escrito aqui. Só que tem mudado. Por quê? Porque a Suíça estava cansado de ver o nome dela em notícias do tipo: o cara roubou milhões de pessoas, ou então o cara é um grande traficante e que o dinheiro dele ele manda para a Suíça porque é um paraíso fiscal. A Suíça, para diminuir esse problema, o que ela fez? Ela passou a informar os países que determinada pessoa tem muito dinheiro lá. E aí ela questiona: essa pessoa é um criminoso? Se é, prova. Porque se você não provar, não vai acontecer nada. Então seria basicamente isso. Uma pessoa botou lá não sei quantos milhões de dólares. E aí a Suíça fala: fulano tem... nós temos muito dinheiro aqui. Tem alguém que fez alguma coisa errada? Esse dinheiro que está aqui é dinheiro limpo? Porque se for dinheiro sujo, vocês têm que provar que ele é dinheiro sujo, porque senão não vai conseguir tirar daqui também não. Então isso já está... a grande mudança é esse sigilo não é mais tão sigiloso assim não. Porque quando a Suíça percebe que aquele dinheiro é fruto, por exemplo, de desvio de verba pública, que esse desvio de verba pública motivou, sei lá, a morte de pessoas porque esse dinheiro não chegou no sistema de saúde, por exemplo, a justiça suíça ela vai informar aquele país de onde saiu aquele dinheiro e vai falar: olha, o senhor Fábio tem aqui não sei quantos milhões de euros. É dele? Porque se for dele, é dele. Mas se você falar que não é dele, que é um desvio de verba pública, prove que é. Eu quero ver as provas que houve o desvio. Se aquele governo provar que realmente aquele dinheiro é fruto de desvio, acabou. Na mesma hora, a Suíça devolve o dinheiro para o país, para o Estado-nação. Mas se o Estado-nação não conseguir provar que aquilo ali houve uma maracutaia ali, né, que houve um rombo, o dinheiro vai ficar ali no nome da pessoa, é dela. Mas para isso tem que ser comprovado. Aí muita gente já está começando a não ver mais a Suíça como um paraíso fiscal, né, e passa a olhar mais para a região ali do Mar do Caribe, né, a região das Bahamas também ali tem paraísos fiscais ali. Valeu? Então essa aula foi a de hoje sobre a União Europeia. Na semana que vem nós vamos ter um descanso, né, pessoal? Semana que vem não, na outra ainda. Dia 27. Dia 27 vai ter um descanso aí de uma semana aí para o pessoal poder dar uma refrescada. E nós também estamos precisando. No estado não, no estado vão ser 2 semanas. No estado começa agora, dia 17, sexta-feira já não tem aula. Mas no colégio particular vai ser de 27 até aquela semana toda, né? Até o dia 3, dia 13 a gente retorna. Valeu, um abraço, fica com Deus e fui. Fiquem bem.